Saudação, pessoal! Essa aula está sendo gravada, então o título dessa aula vai ser Higiene, Conforto e Prescrição de Enfermagem. Vamos então iniciar a aula. Aqui podemos ver que aqui esse paciente, ele simplesmente foi colocado em cima do balcão porque não tinha um lugar. Então ele não está confortável e não é um local adequado. Temos aqui também uma semi-intensiva numa mesa de escritório ou uma mesa médica, não um lugar adequado. Aqui pessoas no chão, como vocês podem ver, tá? Temos também uma senhora aqui jogada no chão, o suporte de soro aqui, certo? Isso aqui não é digno para ninguém. E aí a gente vê o outro lado da vida, né? O outro lado de hospitais particulares, onde nós temos camas arrumadas com distanciamento. O distanciamento que preconiza, gente, é no mínimo de 1 metro de distância um do outro, tá? Aqui nós temos quase 1,5 metro, né? Com divisórias, né? O que seria o ideal para o tratamento de um paciente. Aqui já um quarto, né? Um leito, onde a pessoa fica acomodada, somente a pessoa e quem está acompanhando ela. Uma realidade que não é do SUS, né? Mas também não podemos presenciar cenas como vimos acima. Esse paciente aqui está com travesseiros em posições e que ajude a minimizar o edema e o conforto do paciente. Bom, pela ética no procedimento, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é responsabilidade e dever. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, incluindo situações de morte e pós-morte. Por isso colocamos biombos, para privacidade do paciente. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidar. Então, tudo que fizemos ao paciente é nossa responsabilidade e dever anotar. Das relações com os trabalhadores de enfermagem, responsabilidades e deveres. Participar da orientação sobre os benefícios e riscos e consequência decorrente ao exame de outros procedimentos, na condição de membro de equipe de saúde. E sigilo profissional, gente. Orientar na condição de enfermeiro a equipe sobre a responsabilidade e sobre o dever do sigilo profissional. Gente, só podemos falar alguma coisa do paciente, dando um exemplo nisso aqui, o que é sigilo profissional. Quando colocamos em risco outros colegas de trabalho. Então, o paciente tem HIV, nós da equipe de enfermagem temos que saber. Mas não temos que passar para todo mundo que ele tem HIV. Consegue entender o que é sigilo profissional? Por isso que hoje em dia, gente, não tem a patologia escrito. E sim só o nome do paciente na beira do leito do paciente. Por esse sigilo profissional, tá? Eu comentei no slide de anotação de enfermagem o que é negligência, imprudência e imperícia, que são os agravantes. Mas a gente vai estar sempre falando. Negligência é a falta de cuidar, de atenção, desleixo, falta de interesse, de monitoração, indiferença, preguiça, descuido. Você sabe fazer, você sabe como fazer, mas não fez porque estava com o quê? Com preguiça. Então, isso é uma negligência. Posicionar o cliente de maneira errada, deixar de fazer uma higiene. Você sabia que se você não escovar os dentes do paciente, poderia aumentar o risco de infecção? E você não fez. Não fez, não anotou, você teve preguiça. Então, isso é uma negligência. Imprudência, gente.
falta de imprudência, forma de culpa, que consiste na falta involuntária de observância de medidas de precaução e de segurança. Tá? Inspeção diária para que não ocorra o aparecimento de úlcera. Muitas vezes, gente, a gente pode cometer negligência e imprudência, porque sabemos que se nós não tomarmos cuidado com a segurança do paciente, ele pode cair de uma maca, de uma cama, né? Então, elevando a grade. Então, a gente pode cometer, sim, negligência e imprudência juntos, certo? Então, a gente vai começar com os cuidados que competem a nós, da equipe de enfermagem, tanto do auxiliar, do técnico e também do enfermeiro. Nós temos a higiene oral, o banho, a higiene íntima, ou lavagem externa, lavagem do cabelo, ou shampoo, higiene das mãos e do rosto. A importância da higiene, gente. Conceito de higiene, prevenção de problemas, verminose, escabiose, pediculose, infecção de pele. Escabiose, gente, é o que a gente chama de sarna, né? Pediculose, a gente pode falar que também os carrapatos, piolhos, tá? E nós vamos encontrar muito, por incrível que pareça. Fatores que influenciam a prática da higiene, prática social, cultura, hábito familiar. Muitas pessoas têm os hábitos. Vou dar um exemplo aqui. Os indígenas, gente, eles não costumam evacuar em comadre, muitas vezes no chão, em árvore. Às vezes colocamos uma cultura que a pessoa tenha, um hábito que a pessoa tenha, e que a gente quer que a pessoa faça daquela maneira. Por isso a gente precisa conhecer a pessoa, conversar com ela. Condições econômicas, socioeconômica. Muitas pessoas pedem um convênio e têm que se adaptar a estar em um outro lugar que não gostaria de estar. O conhecimento, gente. Todos vocês estão adquirindo conhecimento. E muita gente tem e não tem conhecimento. Comentei em sala de aula que tem muita gente que fala que está com dor nos quartos. E eu brinco, onde é a cozinha, onde é o banheiro, porque nós temos que também adaptar como eles são, o conhecimento deles. Por isso que repetimos várias vezes, quando vamos orientar o paciente, se houve uma boa compreensão do que nós estamos explicando. Um exemplo simples é a coleta de urina. Tem urucultura e tem exame de urina. A fazer a higienização, é nossa obrigação orientar o paciente e ver se ele teve um bom esclarecimento daquilo que eu expliquei. Tem pessoas de preferências pessoais. Isso é dela, a gente não vai conseguir tirar. Ela tem uma preferência. Na maneira do possível, nós vamos atender os nossos pacientes. E também tem as condições física e mental do paciente, que às vezes não sabe o que está fazendo. Ok? Doenças e hospitalização necessária da higiene. Fatores que influenciam a capacidade de pessoas para fazer o autocuidado. Vamos lembrar, pessoal, que o cuidar da gente enquanto a pessoa não pode se cuidar. Nós não podemos deixar a pessoa dependente de outro ser humano. Nós temos que ajudar a ser independente. E muitas vezes as pessoas também não gostam que nós façamos. Então, o que temos que fazer, gente? Conforme esse quadro, esse prognóstico do paciente melhorar, nós vamos ter que ver o autocuidado dele e que ele faça dependente de outras pessoas. Às vezes com limitações. Mas a pessoa precisa chegar o mais próximo possível, ou ajudarmos a que ela chegue ao mais próximo ao autocuidado dela. E muitas vezes depende da gente pela limitação, percepção de necessidade, diminuição da tolerância para a atividade, ou seja, a pessoa tem uma patologia que dá fadiga, redução de força muscular. Uma pessoa que tem a capacidade de equilibrar-se, ficar em pé ou sentado. Muitas pessoas conseguem ficar sentada, mas não, porém, ficar em pé. Uma coordenação motora, uma visão, uma dor. Isso tudo impede
que a pessoa faça o seu próprio autocuidado, onde entra a nossa participação, onde entra o nosso conhecimento para estar ajudando essa pessoa. Vamos também entrar, gente, no tipo de leitos. O que é uma definição de um leito, gente? Móvel que se deita para repousar ou dormir. Os clientes gravemente doentes permanecem em leito por muito mais tempo. O leito é muito utilizado para cliente hospitalizado, sendo assim idealizado para o conforto, segurança e adaptação de diversas posições. Diferença de leitos, né? O leito promove um conforto ao cliente, minimiza os sintomas, ajuda a expandir o pulmão, melhora o acesso durante determinados procedimentos. Nós temos o controle eletrônico incorporado à luz da chamada no pé do leito. Essa luz, gente, é quando um paciente ele não tem ninguém no leito, ou ele mesmo ele tem que estar com algo que ele possa chamar a enfermagem, né? Que, digamos, é a campainha. Controle eletrônico é a campainha onde a gente coloca ao lado do leito do paciente para que ele possa chamar quando assim necessário, tá? Alguns, às vezes, estão com acompanhante e eles mesmos chamam para a enfermagem, outros não. Então, eu preciso dessa luz, dessa campainha. O aspecto de segurança. Gente, aqui a gente tem uma cama, né? Uma maca, porque ela tem rodas também. E as travas nas rodas. Então, se eu vou deixar esse paciente parado, eu não vou movê-lo, transportá-lo para outro setor, ele vai ficar ali no pronto-socorro, não tenho mais leito para ele, eu vou colocar ele em maca, não vou mexer no paciente, então essas macas têm trava, onde tem que ser colocada, as grades laterais, que quando eu não estou manuseando o paciente, eu tenho que elevá-las, tá? Quando o paciente está consciente, ele tem total controle, né, das suas condições, tanto físicas como mentais. Não há necessidade dessa grade estar elevada, porque muitos pacientes ficam sentados na maca, né? E a cabeceira, gente. Por isso que a gente sempre avalia das grades laterais da maca, certo? Nós temos a posição que é mais usada, gente. É a posição de Foley, né? Existe a de 45 e existe a de 30, né? Cabeceira de leito elevado de ângulo de 45 graus. A própria cama, ela tem três, digamos assim, graduações, onde eu vou colocar de 30, a de 45, a de 60 ou 90 graus. Posição semi-sentada, que a gente chama, de 45 graus. A parte dos pés do leito também pode estar elevada no joelho, se for um conforto do paciente e se a gente ajuda um pouco a circulação. Uso, enquanto o paciente estiver se alimentando, há necessidade desse decúbito, né? Durante a inserção da sonda nasogástrica e aspiração nasotraqueal. Promove a expansão pulmonar. Quando vamos dar um banho de leito, gente, que vamos entrar também nesse assunto, nós temos o que, gente? Que deixar numa posição em que eu possa mexer melhor com o paciente. Não seria essa, seria a posição dorsal. Só que muitas vezes nós desligamos se ele está numa sonda nasogástrica, para não correr o risco de refluxo. Certo? E nós temos também a semi-Foley, que é de 30 graus. Inclinação menor, que é a posição de Foley, né, de 45, a parte do pé do leito também pode estar elevada. Promove a expansão pulmonar. Então, se perguntarem para vocês qual dos motivos, é a expansão pulmonar do paciente. Porque todo paciente está debilitado, né? Pelo menos a maioria que a gente encontra.
certo? Principalmente com cliente assistido por ventiladores mecânicos, a gente nunca deixa esse paciente em decúbito dorsal, tá? A gente coloca em semifólem, utilizando quando os clientes recebem alimentação gástrica para reduzir a regurgitação e riscos de aspiração. Lembrando, gente, sempre, como o nosso tempo é curto, quando uma pessoa está em colar cervical, não se eleva decúbito nenhum, ele tem que estar em posição dorsal, ao menos que o médico dê uma orientação, tá? Então, o colar cervical, posição dorsal, certo? E aí sim, o tempo que o paciente estiver recebendo os cuidados, apresentando um quadro de melhora, aí o médico é que vai pedir, então, para retirar esse colar e a posição será colocada no ângulo depois de ter descartado uma hipótese de uma fratura, né? Cervical, uma fratura torácica, uma fratura lombar, seja qual fratura que tiver nas cervicais, a gente deixa o paciente em posição dorsal. Espero ter explicado para vocês, mas nas aulas práticas a gente pode também abordar esse assunto, tá? Posição de Trendelenburgo. Eu sempre achei bonito esse nome, Trendelenburgo. Então eu nunca esqueci, né? Toda a estrutura do leito é inclinada com cabeceira do leito para baixo. Utilizamos para drenagem postural e facilita o retorno venoso aos clientes que têm perfusão periférica ruim, mandando assim mais oxigênio, né, nessa circulação sistêmica para o paciente, né? Então é utilizada para drenagem postural, né? Ele facilita esse retorno venoso, né? Lembrando da grande e pequena circulação que vocês já aprenderam, né? Desse retorno venoso, então a gente deixa, conforme prescrição, em Trendelenburgo, tá? Existe também o Trendelenburgo reverso, que é menos usado. Toda a estrutura do leito é inclinada com os pés do paciente para baixo. Raramente é utilizada. Promove esvaziamento gástrico e evita refluxo gástrico. Se encontrar em um paciente com Trendelenburgo reverso, ele é usado para evitar refluxo gástrico. Temos mais posição, tá, gente? Eu não abordei todas as posições, mas a gente pode ter posição em decúbito lateral esquerdo, direito, vertical, prona, né? Que não foi abordado aqui, tá? Preparo do leito, gente. O leito deve estar limpo e confortável. Roupa do leito deve estar limpas, secas e sem dobraduras. Alinhar as roupas durante o dia que estiverem frouxas ou dobradas. Verificar as roupas de cama para partículas de alimento após as refeições, umidade ou sujeira. Trocar qualquer roupa que fique molhada. Nunca sacudir a roupa suja de cama. Não é como na nossa casa, o hospital, certo? Que batemos a roupa. Lá em hospital a gente não faz isso, certo? Temos que deixar sem nenhuma sujidade aquele leito do paciente. Lembrando, úlcera de pressão é uma responsabilidade da enfermagem. Não é uma responsabilidade de quem acompanha, não é responsabilidade do paciente, é responsabilidade da enfermagem. Higiene e a prática varia de indivíduo para indivíduo. O que isso que significa, gente? Higiene, porque se o indivíduo, que eles chamam de paciente, cliente, né? A palavra paciente deriva realmente da paciência, né? Porque nós temos que ter como o doente, o paciente, às vezes paciência daquele quadro que a gente se encontra. E muitas pessoas, elas vão para o hospital numa cirurgia seletiva já, uma cirurgia que foi marcada, agendada, a pessoa está bem.
e ela vai precisar mais dos nossos cuidados quando ela voltar pós-cirúrgico, né? Então, por isso que a prática varia de indivíduo para indivíduo. E também entra a patologia, né? Muitas pessoas têm patologias que ficam limitados e onde ajudamos, cooperamos mais, né? Umidade, migalhas de alimento, lençol amarrotado causam escara, não se usa mais escara. As escaras caíram em desuso. Hoje a gente coloca como um nome correto úlcera de pressão, tá? Aqui também tem a posição horizontal, né? Toda a estrutura do leito fica em posição horizontal em paralelo com o assoalho. É utilizada para pacientes com lesões vertebrais, né? E tração cervical. É usada também para paciente hipotenso. Comumente, os clientes que preferem dormir assim. Tem gente que não gosta que levante o decúbito para dormir, né? Essa é a posição, acho que mais fácil que a gente encontra, né? Não colocar roupa de cama suja no chão. Quando as roupas limpas tocarem o assoalho, descartar imediatamente. Sempre elevar o leito até a altura apropriada antes de trocar a roupa da cama. Usar o procedimento de manuseio de clientes seguros e mecânica corporal adequada. Quando os clientes estiverem acamados no leito, organizar as atividades de preparo no leito para conservar tempo e energia, manter o conforto, privacidade e segurança do cliente durante a arrumação do leito. Explicando um pouco, gente, o nosso desgaste também é grande, né? Essa mecânica corporal adequada que se refere aqui é que se a gente começarmos a abaixar de uma forma incorreta, nós vamos lesionar a nossa coluna, né? E isso, no decorrer dos anos, vai ficar um processo que vai causar muito transtorno para nós, profissionais de enfermagem, tá? E quando ajuntamos todo o material para dar banho, também nos permite menos desgaste. Vocês concordam comigo? Se eu tiver que toda hora voltar para pegar uma coisa que eu esqueci, deixando até o próprio paciente inseguro do meu preparo para dar banho nesse paciente ou qualquer outra atividade que eu tenha que fazer com esse paciente, algum procedimento técnico, ele não vai confiar em mim se eu começar a vir e ir para buscar algum material, tá? Nesse preparo do leito, gente, utilizar grade lateral para ajudar um posicionamento de mudança de posição. Isso na prática, dizendo o que ele queria dizer isso na prática, o que quer dizer isso na prática. Muitos de nós vamos ter que dar banho sozinho em paciente, não temos um colega. Não é um trabalho em equipe, deveria ser, mas não tem. Então, o paciente eu posso deixá-lo ele de lateral, primeiro para a direita ou na esquerda, como vocês quiserem, e ajudando com a grade elevada do outro lado, colocando o paciente, né, ele fica posicionado com os braços, coloca até uma perna, o que puder me ajudar para que eu possa fazer uma boa higiene nesse paciente, um bom banho. Claro, se temos colega em estágio, muitas vezes damos banho com outros colegas, outros não. Na UTI, o dimensionamento de pessoal acaba sendo 2 pacientes para um técnico de enfermagem. Às vezes as pessoas fazem um acordo, eu te ajudo a higienizar o meu paciente, você me ajuda a higienizar, eu ajudo você também a higienizar o seu paciente. Caso contrário, temos que até utilizar essas grades para poder nos ajudar e ajudar o paciente a dar um banho no leito, a fazer uma troca e etc. Manter as luzes de chamada dentro do alcance do cliente. Muitas vezes fazemos a arrumação de cama, higienizamos e de repente esquecemos que aquele paciente está sozinho. E se passar mal ou quiser alguma coisa, ele não tem como chamar. Então, manter as luzes, a campainha, entre aspas, ela tem que estar do lado do paciente. Isso é uma observação que devemos fazer.
manter a posição adequada do leito. O que ele quer dizer manter a posição adequada? De acordo com a necessidade do paciente. O paciente precisa estar com sonda enteral, vamos colocar ele em decúbito de 30 a 45, né? De Foley de 30 a 45, não em horizontal, não, né? Quando possível, preparar o leito quando ele estiver desocupado. É muito mais cômodo, mas às vezes não dá. Ou seja, o paciente ele está conseguindo tomar um banho sozinho, sem auxílio, enquanto ele toma o banho, né? Muitas vezes deixamos até a porta aberta, porque qualquer necessidade eles nos chamam, né? Ou ele está com um acompanhante dentro do banheiro, e aí nós já estamos arrumando o leito do paciente, tá? Roupas de cama, gente. É importante suprimento adequado de roupa de cama. A roupa de cama em excesso cria obstáculo para cuidar do paciente. Explicando um pouco esses dois acima. A roupa de cama em excesso, se eu trouxer muita roupa, dependendo do hospital que eu trabalho, pode faltar para outros pacientes, né? E pode atrapalhar o meu serviço. E eu também tenho que ter um suprimento adequado. Temos casos em hospitais que não tem uma lavanderia ali no próprio hospital e tínhamos que esperar, né, um terceirizado trazer a roupa. E faltava muito, né? Então tinha a mania da enfermagem estar guardando até em locais estratégicos para poder esconder, para ter material suficiente para trabalhar. Isso vai depender muito de onde você vai estar trabalhando, mas acontece de termos pouco material, né? Não ter lavanderia no local significa terceirizado, e às vezes ele se atrasa, a gente fica com pouca roupa de cama. Antes do preparo do leito, é essencial juntar as roupas de cama necessárias e os artigos pessoais do cliente. Quando os lençóis com elástico não estão disponíveis, pode ser usados os outros lençóis comuns, mas a gente tem que deixar uma maneira que ele fique fixo, para que não saia a todo momento a cada movimento do paciente. Claro que o lençol de elástico é muito mais fácil, certo? As roupas de cama são pressionadas e dobradas para evitar disseminação de micro-organismos e para tornar mais fácil a arrumação do leito. Uma troca de roupa completa nem sempre é necessária. Explicando também, houve na hora da alimentação, molhou um pouco o lençol de cima, mas não molhou o de baixo, né? Ou molhou o lençol de cima e a camisola, mas não molhou o de baixo. Ele já tinha sido higienizado, os lençóis de baixo estão limpos. Então, a troca deve ser feita somente do lençol de cima. Deve-se descartar adequadamente as roupas de cama para minimizar a disseminação de infecção. Lembrando que em hospital a infecção tem um alto nível, né? Por mais que seja higienizado, parece que as bactérias, elas adoram aqueles locais. Então, a gente tem que ter todo o cuidado. Quando o paciente receber alta, todas as roupas de cama vão para a lavanderia e a camareira limpa o colchão e coloca uma nova roupa. Isso se tiver camareira naquele hospital. Toda vez estar trabalhando simultaneamente em hospitais diferentes. O que significa isso? Eu estar imaginando como é as condições dos hospitais que eu estou trabalhando, tá? Eu posso estar paralelamente pensando, olha, se fosse em outro lugar eu teria todo o suporte, mas tem lugar que eu não tenho o suporte adequado, então eu tenho que, hoje em dia, nós da enfermagem, os auxiliares do técnico, tem muitos lugares que eles não fazem mais a limpeza terminal do leito. Quem faz é a parte da limpeza. Mas ainda vocês vão encontrar, em alguns lugares, gente, pronto-socorros pequenos, interior, onde compete a enfermagem fazer a limpeza terminal dos leitos, certo? Aqui tem uma lista de material, gente, que isso daqui é para ler com calma, sempre tá colocando em prática essa leitura para a gente não esquecer. É o saco de roupa que ele é colocado no hamper,
forro de colchão, lençol de proteção, lençol de tratamento, lençol de protetor do paciente, cobertor, coxa, forros, né? Forros impermeáveis, fronhas, cabeceiras, luvas limpas, opcionais. Se caso eu sujar, eu não posso estar somente com um par de luvas, toalhas, desinfetantes, se for necessário. Então, esses materiais, gente, quer dizer, se ele está pedindo um saco de roupa, porque eu vou colocar num hamper, né, para colocar depois ou nossos lençóis que não estiverem mais limpos. Ajuste sempre o leito até uma posição de trabalho confortável. Isso também para você, né? Abaixe qualquer grade lateral elevada um dos lados do leito e remova a luz de chamada. Essa luz de chamada, ela pode ser molhada e depois ela não vai ter mais uso. Estragamos a luz e teremos que responder por isso. Afrouxe os lençóis de proteção do cliente na parte dos pés da cama. A gente sempre afrouxa para poder ficar mais fácil. Uma grade que ele fala é que é aquela grade que eu estou posicionado. Se eu estiver com 2 pessoas, gente, lembrando, vocês já devem ter tido em estágio ou mesmo no laboratório, que quando está em 2 pessoas, abaixamos a grade, mas quando uma delas sai, levantamos a grade. Remova a coxa, cobertor em separado. Quando estiverem sujos, coloquem no saco de roupa, mantendo as roupas sujas longe do uniforme. Bom, nem posso dizer que nessa pandemia isso é mais do que preconizado, né? Quando o cobertor e a coxa devem ser reutilizadas, muitas vezes o cobertor não está sujo, né? Então a gente reutiliza a coxa e o cobertor. Dobre e coloque a roupa de cama dobrada sobre a costa da cadeira, se tiver cadeira. Cubra o cliente com lençol de tratamento e retire o lençol protetor e jogue no saco de roupa suja. A gente não pode, gente, estar expondo o paciente. Expondo, se estamos numa enfermaria com mais pacientes, sempre usamos biombo, sempre cobrimos, porque aquele paciente ele pode estar bem encostado à porta, então a primeira pessoa que entra, né? Às vezes pode ser um médico, a pessoa da faxina, seja lá quem for. Eu não posso estar colocando ele completamente despido, primeiro por corrente de ventos, ou deixar ele constrangido na hora do banho, tá? Posicione o cliente do lado oposto do seu leito, virando em decúbito lateral e voltando para longe de você. Certifique que a grade lateral diante do cliente esteja elevada, se você estiver sozinho, né? Ajuste o travesseiro sobre a cabeceira do cliente. Afrouxe a roupa da cama e a proteção do colchão, movendo na cabeceira para os pés. Dando só também uma observação aqui, tem hospitais de grande porte. Quando eu digo que é hospital de grande porte, gente, é aqueles hospitais que a gente já pode até citar, são os hospitais que são conveniados e são hospitais particulares. Albert Einstein, Sírio-Libanês, São Luís, né? Se ele está com ele tem ali um colchão, né, piramidal, que a gente chama, que é o colchão casca de ovo, entre aspas, mas é piramidal. Esse colchão também é doado ou jogado fora, né? Se o paciente receber alta ou óbito, né? Porque muitas vezes o colchão está intacto, então eles acabam doando esse colchão piramidal, né? Que chama, a gente apelidou ele de como se fosse aquelas caixinhas de ovos que a gente coloca, né? Ajudando na circulação. Segue qualquer umidade sobre o colchão exposto com toalha, desinfetante apropriado. Certifique que a superfície do colchão esteja seca antes de aplicar a roupa de cama. Muitas vezes o colchão está molhado ou o colchão está muito danificado. Deverá ser trocado esse colchão também, tá? Aplique a roupa de cama na metade exposta do leito, prenda o lençol, mantenha a roupa de cama esticada
e prenda e estenda o lençol sobre o colchão. Vocês já sabem que se o lençol não estiver esticado, se deitamos uma noite na nossa casa com o lençol não esticado, não vai ter tanta lesão, mas num paciente que já está debilitado, se não tiver esticado esse lençol, ele pode sim dar úlcera de pressão. Remova as roupas de cama suja ou ao dobrá-las em um fecho ou quadrado, com o lado sujo voltado para dentro, para colocar no hamper, certo? Assista o cliente a rolar de volta para a posição de decúbito dorsal. Reposicione o travesseiro. Evite levantar o colchão durante o procedimento. Eleve as grades laterais quando apropriado e prepare o outro lado do leito. Apropriado, isso diz se o paciente tiver num quadro, gente, onde ele não pode estar com as grades que seja elevada. Vamos colocar uma patologia aí, um ABC, tanto isquêmico como hemorrágico, tá? Um paciente que tenha até um mal de Parkinson, né? Onde ele pode desequilibrar e cair. Um paciente que ele não esteja mentalmente, como eu posso estar explicando para vocês, que ele não responda por si e correria o risco de queda. Esse risco de queda, gente, ou pode ser um paciente idoso, né? Isso tudo ele vai ser avaliado por nós, né? E deixar esse paciente sempre com as grades elevadas quando for necessário. Quando não, o paciente deambula, ele está consciente, ele está vigil, ele consegue se levantar sozinho, aí não precisamos estar elevando a grade da maca do leito, certo? Aqui o leite desocupado, gente. Aqui também tem um material, tá? Que a gente precisa tá fazendo saco de roupa suja, forro de colchão, lençol protetor, lençol móvel de algodão, é opcional, lençol de cobertura, cobertor, coxa, tá? Compressas de soluções antisséptica para a gente estar fazendo o nosso procedimento. Sempre lembrando, gente, que isso daí a gente brincava muito, a gente não pode estar levando, brincando com as bactérias, a gente não consegue enxergá-las, né? A olho nu. Precisamos do que, gente? A gente precisa ter essa percepção que elas estão ali. Então, eu sempre limpo de cima para baixo, até o final do colchão. De cima para baixo. Levando elas até o final do colchão, tá? A gente até comentava muito isso. A gente não pode ficar limpando para cima e sim para baixo, né? Verificar se o cliente ficou com incontinência ou drenagem em excesso. Se as roupas de cama serão necessárias luvas. Vou fazer uma troca de um paciente que está com dreno, certo? Vou fazer uma troca no paciente que está com uma sonda vesical de demora, né? Vai ser desprezado aquela urina, depois vai ser anotado. As luvas são essenciais, né? Avalia, e sim também, lembramos, gente, que também temos isolamento de contato, onde ele já está exposto ali, e aí sim, aventais, né? Mais EPIs apropriados. Avalie as prescrições de atividades ou restrições de mobilidade no planejamento quando o cliente pode levantar no leito para procedimento. Assista até a cadeira ou sofá reclinável. E por isso que sempre temos que ter o hábito, gente, e é o que é correto, olhar o prontuário do paciente. O que estar olhando o prontuário? É você verificar se aquele paciente, em que condições está. Você pode ir lá observar o paciente, mas também dar uma olhada no prontuário. Por isso que todos os professores de estágio, eles fazem vocês aprenderem a olhar o prontuário, né? Aprenderem a ver onde está o diagnóstico médico, a prescrição de enfermagem,
a prescrição médica, porque é importante olhar as duas, gente. Prescrição de enfermagem, que a enfermeira faz, a prescrição médica, tá? As condições do paciente, se ele está apresentando alguma lesão antes de entrar no hospital, certo? Se não estiver anotado e vocês verificaram, vocês têm que anotar, falar com a enfermeira, né? Porque de onde apareceu aquela lesão que não foi anotada, certo? Abaixar qualquer grade lateral em ambos os lados do leito e eleve o leito a uma posição de trabalho confortável. Qual é a justificativa, gente, de tudo isso? Quem faz essa justificativa são as enfermeiras. Está aqui exposto para que vocês entendam o que é uma justificativa de enfermagem. Por que foi dado aquele banho de leito? Por que foi dado aquele banho de imersão? Por que foi dado aquele banho de aspersão? O que for, essa é uma justificativa. Então, por que damos banho? Minimizar a ansiedade e promover a cooperação, né? Reduzir a transmissão de micro-organismos, aumentar o conforto do paciente, minimizar a tensão sobre as costas do cliente, essa arrumação de cama, esses banhos, tudo isso vai ser justificado. Por que fazemos aquilo? Um dos sonhos de muitas enfermeiras, inclusive o meu, é que eu não teria que justificar um banho, ou justificar não, fazer uma prescrição de enfermagem, banho pela manhã, certo? Porque eu acho que o paciente tem que expor. Muitas vezes os banhos são de manhã sim. Por quê, gente? Primeiro, à noite ele quer dormir, quer ficar mais confortável, diminuir a ansiedade. Porém, se ele não tiver limpo pela manhã, o médico também não quer examinar, né? Então, isso leva tudo para a gente colocar um banho pela manhã. Mas o correto seja que o paciente, se estiver bem, não for uma regra do hospital, ele tome banho a hora, manhã, à tardezinha, ou como ele estava acostumado. Ele vai se sentir até melhor, tá? Esse banho ele é escolhido, gente, conforme o que o paciente apresenta, ou seja, o diagnóstico e prognóstico, né? O paciente pode deambular, o paciente não pode deambular, o paciente pode ficar de pé, o paciente não pode ficar de pé. Então, por isso que a enfermeira, ela coloca o banho que é adequado naquele momento para o paciente. Pode mudar? Pode. Se o paciente apresentar melhoras do quadro, e aí sim esse paciente pode voltar a tomar um banho de aspersão, né? E não mais um banho de leito. Remova as roupas de cama suja e coloque no saco da lavanderia. Acho que isso já foi. Não se pode sacudir lençóis, né? Reposição de colchão a gente já falou. Não tem que ter umidade. Coloque toda a extensão do lençol protetor do colchão, né? As fronhas. Coloque a luz sempre perto do cliente. A maioria dos hospitais que são convênios em particular, a gente chama de cliente, né? Correto os dois, todos somos clientes, na verdade, né? Arrume o quarto do cliente, remova e descarte de suprimento, faça a higiene das mãos. Aí aqui falando um pouco de banho, né, gente? Aqui nós temos um banho com o auxílio de uma cadeira, né? Problemas comuns de falta de higiene, gente. Odores desagradáveis, unha encravada, formação de placa de tártaro, gengiva. Esse aqui ele está falando, gente, da escovação, não do banho. Língua de saburrose, caspa, piolho, lêndias. Vamos abordar a língua saburrosa. A língua saburrosa, gente, muitas pessoas não gostam de escovar a língua, tem náuseas, né? E só por uma curiosidade, na medicina chinesa, a gente faz o diagnóstico por isso aqui, tá? Mas tem pessoas que têm ânsia de estar escovando e tirando essa saburra daqui, isso aqui que é a saburra. Aqui nós encontramos tártaro, porque é uma falta de higiene bucal aqui, certo? Tipos de banho, gente. A gente tem o de imersão, banho de banheira, certo? Ablução, colocar pequenas porções de água sobre o corpo. Essa, na verdade, seria o banho, né, que a gente coloca que é um banho de
de leito. Existe também o banho de gato, né? Que a gente às vezes acaba dando tão rápido, dependendo do nosso plantão. Mas aí a gente não higienizou o paciente corretamente. Mas existe sim, gente. Existe às vezes até esse banho que a gente fala aqui é um banho de gato, que é um banho muito rápido, né? Devido a série de fatores, até mesmo a gente não pode estar mexendo muito com o paciente. Então, ele é até aconselhável, né? Que a gente seja mais rápida, mexa menos o paciente, houve uma fratura de bacia pélvica, ali naquele momento, então para a gente não estar ainda, o paciente está mexendo, mobilizando, não mobilizando, ou seja, manuseando muito o paciente, existe sim esse banho que a gente dá e depois volta-se tudo ao normal, tá? E tem o banho completo, tá, gente? Administrado em clientes totalmente dependentes, né? Quais essas intervenções? Higiene oral, cuidado com os cabelos, tricotomia em pelo facial, higiene corporal completa, lavagem das mãos antes e após refeições e após as eliminações, higiene perineal ou pós-parto em certa cirurgia e a higiene íntima, tá? Abordando um pouco o banho, gente. O banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, né? Lembre-se que esse banho de aspersão, grave bem, né? No português aqui é com S, não é com C cedilha, tá? Esse chuveiro pode ser com auxílio ou sem auxílio, ou seja, essa pessoa pode estar sim no banheiro sem acompanhante. Por isso, pessoal, foi dito também no laboratório, temos que verificar os sinais vitais antes de levar o paciente ou auxiliar esse paciente para tomar banho. Alterações de sinais vitais pode sim ter num banho de aspersão. O paciente já levantou, ele estava apresentando, estava quente no corpo, achou que deveria ter tomado banho, pode ter mascarado ali uma febre. Por quê? Porque tomou um banho, é claro que vai voltar de novo, mas porém naquele momento não ficou certo, né? Meus parâmetros de temperatura, tá? E o banho de leito, aqui. Esse sem auxílio ou com auxílio, né? O banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, tá? Parcial no leito, banho de região que provoque desconforto quando ficam sem banho. Então, existe o parcial no leito, né? Então, aquela pessoa que foi explicado anteriormente, né? Um banho muito rápido, banho de gato. E o banho seco também, que são compressas de algodão umedecida com soluções de limpeza sem enxágue. Aquele paciente não pode estar sendo manipulado naquele momento. Então, a gente também não pode deixar ele completamente sujo. Aí é o banho seco, tá? Princípios básicos para higiene. Manter a proteção contra a contaminação. Iniciar a higiene do mesmo, menos contaminado para o mais contaminado. Sempre do menos para o mais. Para não levar sujidade, né? Em cima de um curativo, em cima de uma ferida. Paciente com evacuação no leito, primeiro nós retiramos a fralda ou limpar com papel higiênico ou pano úmido antes de começar a higiene corporal, né? Sempre lembrando que começamos um banho encefalopodálico, ou seja, da cabeça aos pés, né? Usar hamper, não colocar roupa suja no chão de hipótese nenhuma, encaminhar a roupa suja para o local adequado, usar as calções padrão antes, durante e após o procedimento. Também por quê do banho, né? Organizar todo o material, isso é para conservar a nossa energia. Fechar portas e janelas, por quê, gente? Correnteza de ventos, usar água morna. Em pediatria, gente, que a gente vai dar um banho, ou mesmo que seja com auxílio da mãe ou sem a mãe,
não se pode. Houve um caso onde houve uma queimadura e foi em destaque, né, esses dias aí, porque queimou a criança, porque a água estava quente. Aí muitos podem se perguntar, mas professora, não testou? Toda mãe testa, né? Mas nem toda pessoa que trabalha na enfermagem é mãe. E o correto, ele deve saber que nós primeiros vemos se a temperatura está adequada para se colocar uma criança numa banheira, né? Manter o paciente coberto quando a gente tiver privacidade, desconforto, certo? Não manter o paciente muito tempo despido, não demorar na realização e cuidado para não cansar o paciente. Estamos caminhando, gente. Eu não, acho que nessa aula não vai dar tempo de todos os slides. Vamos mais um pouquinho. Se não dá, vai ficar quebrado, né? Quebrado, eu digo assim. Vamos na outra aula complementar esse slide. Também lembrando, pessoal, que a gente está o quê? Recordando, né? Recordando aquilo que ficou guardadinho e agora a gente está querendo colocar toda a nossa lembrança para cima, já que agora vai chegar a época de vocês pegar o certificado de vocês e começar a procurar um emprego, né? Então a gente tem que trazer à tona essa lembrança. Favorecer a privacidade para o paciente. Pessoal, a gente não pode colocar o paciente exposto. Se coloquem sempre no lugar do paciente. É desagradável. Tem paciente que não consegue nem ir no banheiro, porque é tanta gente. Se colocar uma comadre, ele não vai conseguir evacuar, nem urinar, né? Então, sempre usar biombo nas enfermarias. Mas, professora, nós temos não sei quanto paciente, poucos biombo. Solicite mais biombo, né? Não é uma convocação, é uma solicitação no local que vocês têm pouco biombo, certo? Improvisem também, se for o caso, mas não expor o paciente, né? Colocar aviso na porta e fechá-la. Tem local que se coloca um aviso no banho, né? Que é para a pessoa não ficar entrando o tempo todo. Permitir, se possível, que o paciente faça a sua própria higiene íntima. Já comentamos sobre isso, né? A necessidade da pessoa não ficar dependente. Isso é avaliado. Se necessário, solicitar ajuda do profissional do mesmo sexo do paciente. O que ele quis colocar em foco aí é assim, gente. Se eu tenho, na enfermagem existe, o gênero é mais feminino. Nós temos, digamos assim, 8 auxiliares de enfermagem, que seja mulher, e 2 que sejam homem. Mas a enfermeira, ela pode estar direcionando esse auxiliar, esse técnico masculino, para tomar conta de paciente masculino. E nós, na enfermagem, às vezes não tem porquê, gente, porque somos mais, né, do gênero feminino, certo? Então, mas se tiver, solicitamos do mesmo sexo. E uma curiosidade, no Alzheimer, gente, o que acontece? O paciente não deixa e não perde o pudor, né? O que não é perder o pudor? Muitas vezes ele fica agitado, porque ele não quer que uma mulher, um homem, né, um paciente homem, que uma mulher tome conta dele. Então, percebam que podem perder a memória, mas não perdem o pudor, ou seja, eles ficam acanhados se não for do mesmo sexo. Por isso confiam na filha, por isso confiam numa sobrinha, mas se colocarem em sexo oposto, ele ainda fica, ele não perdeu o pudor, né? Então as pessoas ficam realmente com vergonha de alguém estar cuidando daquele paciente, né? Dar conforto físico e psicológico, explicar e orientar e conversar com o paciente, né? Eu não posso estar simplesmente começando meu procedimento sem o que dizer para o paciente o que vai ser feito. Orientar o paciente, conversar com o paciente, explicar. Coordenar a higiene com outras atividades.
Perguntar se o paciente quer urinar, evacuar antes do início do banho. Acontece muitas vezes ao contrário também. Acabamos de dar banho e o paciente evacua. Isso a gente tem que ter um certo jogo de cintura, né? Porque muitos dos nossos auxiliares e técnicos ficam extremamente irritados quando acontece, mas o paciente não tem culpa, né? Se perguntássemos também, o senhor deseja urinar, evacuar antes que eu inicie o banho? Ajudaria, mas muitas vezes não há controle sobre isso e nós temos que fazer... Professora, vamos iniciar o banho de novo? Não, gente, a parte da genitália, que será, né, os cobertores, os lençóis que foram sujos. Na verdade, vamos corrigir, né, entre aspas, aquilo que aconteceu. Estimular a participação do paciente, tá? A gente tem que estimular, a gente tem que fazer ele voltar a ser independente, né? Não é obrigar, é estimular. A senhora quer escovar os seus próprios dentes, né? Quer tentar? Se não teve sucesso naquele momento, vai ser no segundo, no terceiro, mas a gente tem que ficar alegre quando o paciente sai já com um grau de dependência menor do que entrou no hospital. Não deixá-lo sozinho ou desamparado. Prevenir acidentes e danos, gente. Também a segurança do paciente compete à enfermagem. Esse é nosso erro se acontecer alguma coisa. Então, como avaliar a capacidade funcional, nível de independência? É necessário de mais pessoas para o procedimento? Caso necessite de mais uma pessoa, um paciente que está completamente acamado, necessário, dependente da gente, um paciente obeso demais, tudo tem que ser avaliado, tá? Para prevenir quedas no leito e no banheiro, né? Se eu verifiquei todos os sinais vitais, eles estão estáveis, porém, o paciente queixou de vertigem, tontura, não aconselho que esse paciente fique sozinho no leito, tem que acompanhá-lo, né? Então, como que eu vou arrumar a cama? Depois que ele sair, eu enxugar, colocar ele numa poltroninha, eu posso estar iniciando essa troca de leito, né? De lençóis. Prevenir lipotemias e desmaio. Lipotemia, gente. O que vocês sabem o que é lipotemia, certo? É uma sensação de perda de sentido, né? Tá? Eu tô colando aqui, tá? Mas sem perda de consciência. O que significa isso? O paciente perdeu o sentido, mas não entrou em parada cardiorrespiratória. Ele continua respirando, ele continua com o funcionamento cardíaco dele. O que ele perdeu foi, naquele momento, o quê? O sentido, né? E prevenir queimadura. Ainda mais um pouquinho, já está quase acabando. Se a gente não acabar, como eu expliquei, a gente dá continuidade no próximo. Avaliação e documentação do cuidado. Inspecionar a pele e cavidade desse paciente. E o mais apropriado seria nessa hora do banho. Aí a gente consegue ver ele como um todo, né? O que a gente chama holisticamente, a gente cuida ele como um todo. Inspeciona a pele do paciente. Palpar áreas específicas para observar estado de circulação ou dor. Muitas vezes essa palpação foi até sem querer. Fui pegar o braço do paciente e ele se queixou de dor naquele local, certo? Ou porque já tinha funcionado no dia anterior, tirado o acesso, colocado no outro braço, continua doente, tudo o que for que vocês constatar naquele momento, que o paciente referir, vocês constatar, tem que ser anotado. Escutar o paciente, gente. Não, tudo é relevante das queixas do paciente. Observar o autocuidado dele. Ele já está conseguindo fazer o que ele não conseguia fazer antes? Ou ele deixou de fazer aquilo que ele já estava fazendo antes, né? Documentar o cuidado do registro, as observações e os cuidados prestados. Na anotação de enfermagem, a gente vai estar abordando também o porquê desse registro,
né? A gente tem que colocar em prontuário. Aqui está o material, gente, que é necessário para a gente fazer uma higiene, né? Um banho de leito, né? O jarro com água morna, balde de bacia, roupa de uso, água morna, gente. A gente que vai no banheiro e tira, deixa numa temperatura agradável e coloca naquele balde, naquela bacia, tá? Roupa de uso pessoal. Aí eu aconselho a gente estar sempre com um avental. Se tiver um avental descartável é melhor, porque muitas vezes no chuveiro, banho de aspersão, a gente toma banho junto, né? Então a gente fica toda molhada. No leito também acontece isso, tá? Aí os materiais, já aproveitando que já vai dar banho, material que eu tenho oral, né? Material de higiene, luva de procedimento de banho, toalha, sabonete, cubarrim, comadre, papagaio. Quem não lembra que é comadre e papagaio, né? A gente vai estar mostrando no laboratório, mas acredito que todo mundo saiba o que é comadre, papagaio e o biombo, tá? Aqui, gente, esse material de banho de leito. Só um minutinho para me beber água. A sensação que dá que tá falando sozinha é que eu virei doida. Mas essa é a modernidade de dar aula à distância. Banho de leito. Aproximar dos pés do cliente, bacia, com barrinho, com sabonete. Colocar os pés na bacia, lavar, enxaguar, enxugar. Ou seja, eu passei, molhei um pouco, passei sabonete, eu vou lá enxaguar e enxugar, né? Lembrando, gente, quando eu estou lavando membros inferiores, tá sempre observando se não tem micose. Enxugar bem entre os dedos, tá? Virar o cliente com decúbito lateral para poder organizar e lavar as costas, nádegas do cliente. É aí, gente, que a gente encontra mais as úlceras de pressão, né? Elas vão ser referidas em slides abaixo, mas ali a gente já consegue visualizar, tá? Algumas úlceras no começo daquilo, evitando maior danos, né? Fazer arrumação de cama, vestir o cliente, repor a unidade, retirar as luvas e lavar as mãos. A maioria desse vestir aos clientes seria, né, uma camisola do próprio hospital, ou tem outros que o paciente até usa a própria camisola, né? Notações no prontuário, isso é fundamental. Vamos terminar em higiene oral, aí depois eu termino na próxima aula o restante daqui. Higiene oral, gente. Muitos pensam que quando estão em hospitais, não se tem que fazer uma higiene oral. Mas, professor, eu não acredito. Tem sim. Uma vez um vizinho meu teve um acidente de moto versus carro. Ele ficou completamente sem mobilidade nenhuma, com gesso nos 2 membros inferiores e 2 membros superiores, bem esticadão lá, sem poder fazer nada sozinho. E foi para casa, né? Não no hospital, mas foi para casa. E não escovavam os dentes do rapaz, né? Então, gente, nós temos a obrigação de estar orientando o paciente, orientando quem vai ser, naquele momento, aquele cuidador daquele paciente. Vocês imaginam ficar uns 5 meses praticamente sem escovar os dentes? O que acontece, né? Bom, a higiene oral deve ser realizada pela manhã, nas refeições e à noite, né? Verificar o uso de próteses dentárias, sim, realizar a higiene da prótese dentária, gente. O paciente tem prótese dentária, ele vai retirar, ou nós retiramos e fazemos a higiene se o paciente não pode retirar a prótese dentária. Utilizar escova similar a fio dental, creme dental, similar, o que tiver. Muitos têm kits já individual, trazem de casa, tá? Às vezes não encontramos em hospital, infelizmente, temos que pedir com jeitinho, porque a obrigação é do hospital, mas
que traga uma escova, que traga um fio dental, um creme dental, né? Mas a obrigação, né, o certo seria que o hospital cedesse esse material. Mas acontece de que às vezes não tem. Eu tento sempre abordar assuntos reais na vida da gente, né? Em paciente impossibilitado, a enfermagem deve usar antissépticos para a realização de higiene. Né? Dependente, gente. Ele depende da gente. Escovamos dente. Não depende, não escovamos dente. Cuidados pessoal, tratamento realizado por profissionais. O objetivo desse cuidado, promover conforto, evitar a litose, né? O que é a litose? Mau hálito, né? Prevenir cárie dentária, conservar a boca livre de resíduos alimentares. Mesmo esse paciente com sonda, gente, muitas pessoas esquecem de fazer a higienização da boca, né? Ele não está tendo resíduos de alimento, mas mesmo assim eu tenho que fazer a higienização da boca desse paciente. A equipe de enfermagem deve prestar o cuidado de acordo com o grau de dependência do cliente, certo? Problemas da falta, formação de placas bacterianas. Então, às vezes, esse paciente está até entubado. Ele precisa de uma higienização. Cáries, cálculos dental ou tártaro, gengivite, inflamação na gengiva, periodontite, também doenças na gengiva. Por isso que não só é quando o paciente está se alimentando via oral, mas a higiene ela tem que ser feita com paciente com sonda, com paciente entubado. Deve ser limpo a cavidade oral daquele paciente. Uma higiene oral satisfatória contribui para minimizar os riscos de complicação e o tempo de internação do cliente, certo? O autocuidado, avaliação do estado físico e cognitivo. O que significa cognitivo, gente? Tempo e espaço, né? Ou seja, aquilo que a gente quando fala, o paciente está confuso, não está confuso, sabe o que faz, né? Então você vai perguntar ao paciente e fala, não escova os dentes, não sei escovar os dentes, não sei o que, está confuso. Ele nem sabe onde ele está. Então é isso que é a avaliação desse estado físico e cognitivo desse paciente. Notar se o cliente está realizando a tarefa corretamente. Ou seja, aí nós vamos ser o quê? Um supervisor daquilo que o paciente está fazendo. Sim, ele está escovando os dentes. Sim, ele não está escovando os dentes, né? Se é capaz de ser meticuloso e completar a tarefa, tá? Terminando quase a higiene oral, né? Na prática, a gente lembra muito de lavar nossas mãos, mas a gente também tem que lavar as mãos do cliente. Ele não pode estar deambulando, então eu vou pegar uma bacia e lavar as mãos desse cliente. Dá para ele, se ele não puder. Eu lavo, se ele puder, ele lava as mãos. Explicar o procedimento que vai ser feito. Lembrando que ali você avalia o paciente neurologicamente, colocar em posição confortável, né? Ninguém quer escovar os dentes em posição dorsal, assistir à higiene da boca, anotar a alteração no prontuário. Aqui, gente, está adaptando uma provável escova onde esse paciente está conseguindo. Se é possível fazer uma adaptação na escova para que esse cliente sinta-se seguro. Então, aqui a gente termina, né? Acho que deu um bom espaço de tempo. E no próximo slide a gente começa com a lavagem do cabelo. Essa aula é gravada, como foi dita para vocês, mas isso não impede, gente, de estar perguntando alguma dúvida que ficou, né? Ela vai ser postada, né? Todos vocês vão receber, tenham calma. Estou tentando melhorar o aspecto em que se trata dessas aulas à distância, né? Imaginando qual seria a pergunta de vocês, mas todas as perguntas que forem voltar para mim, eu vou passar para todos, porque às vezes pode ser dúvida
de todos. Um bom dia para vocês, ou uma boa noite para vocês, e até a próxima aula.